escolheu o KiCad, ou por que a gente quer unificar todo o projeto de circuito no KiCad. E eu vou citar, aqui são uma imagem da Oshpark, que é uma empresa que faz placa, mostrando alguns dos softwares mais comuns de utilizar para esse processo. E dá para ver que o único que é open source, de fato, é o KiCad. Todos os outros são proprietários. E o único que tem para todas as plataformas também é o KiCad. Mas eu vou entrar em detalhes. Agora eu vou dizer 5 razões de por que a gente deveria utilizar o KiCad. E a primeira razão é que ele é totalmente funcional. Então, essa placa aí, à direita, ela é uma placa de um inversor de super potente, é coisa de 500 volts, 200 amperes, que é uma placa feita por essa empresa, Power Design. É um produto comercial, super, industrial, padrão mais rigoroso possível, e ela foi feita utilizando o KiCad. Então, o KiCad tem todas as funções necessárias para fazer uma placa de um padrão de qualidade e de exigência super crítico. Aqui, essa outra imagem mostra uma placa uma placa-mãe de um notebook feita no KiCad também. Então, todas as questões de ser multicamada. Então, essa é uma placa de várias camadas e o KiCad tem recursos avançados para tu fazer trilhas com a mesma impedância. Isso é uma adição mais contemporânea. Então, não tem limite de tamanho, não tem limite de camada, então ele é totalmente funcional. Essa é uma característica boa de a gente adotar ele como padrão. A segunda característica, que na minha opinião faz com que a gente devesse adotar eles como padrão, é que ela é totalmente open source. Então, ele tem essa licença que ela permite tu baixar o código, rodar, estudar, modificar. Então, isso faz com que tenha muitas coisas que a própria comunidade desenvolve para o KiCad, ou seja, funções que elas não são nativas, mas que como alguém viu a necessidade de implementar aquela função e como ela pode ter o código para estudar, ela mesmo desenvolveu o programa e implementou a função, e tu pode baixar um script em Python, por exemplo, rodar no teu computador para ativar aquela função. Uma coisa que é inviável de fazer num programa que é de código fechado, como o Altium, por exemplo. E por ser uma natureza open source, acaba que a comunidade em volta dela é muito grande. Então, isso encaminha para a razão número 3, que ela é fácil de usar e fácil de aprender. E uma das razões disso não é apenas a interface, que é simples e que não tem muitos detalhes difíceis de aprender, mas que como a comunidade é tão grande e tem muito material para aprender, vocês viram, no início eu mostrei ali uma fração ínfima de todo o material que tem didático para aprender a utilizar o KiCad. Então, como tem muita gente utilizando, tem muita gente fazendo tutorial, então tem muita gente fazendo footprints, ou seja, bibliotecas. Então, cada vez mais, isso é um ciclo, uma realimentação. Quanto mais a comunidade é envolvida, mais o projeto cresce, e daí mais gente entra e mais cresce a comunidade. Então, essa é a razão número 3. A razão número 4 é devido aos modelos 3D. Então, ele tem uma integração muito legal com modelos 3D. Essa imagem da direita aí é uma imagem lá de Wisconsin, que é uma coisa muito bacana, que eles adicionam nos relatórios dele, ali o CAD do carro, e eles apontam uma seta e mostrando, aqui vai ser essa placa. Daí a placa que está ali, o modelo 3D dela. Então, é muito legal a gente conseguir integrar os modelos 3D das nossas placas. E a gente já tem feito isso há um bom tempo na eletrônica. Então, aqui nessa imagem à esquerda é uma das nossas placas, que é um circuito de integração do nosso microcontrolador principal, e ele é genérico. Então, se tu for utilizar o nosso microcontrolador numa placa, a gente só arrasta essa placa para lá, daí já tem todas as conexões básicas que um circuito de microcontrolador precisa, tipo, questão de cristal, questão de capacitor de desacoplamento, regulador de tensão, essa placa já tem tudo. E dá para ver que é lindo o modelo 3D dela. E a gente consegue exportar esse modelo 3D para botar no CAD do carro e tudo mais. Então, isso é uma função muito bacana, que outros softwares não têm.
Então aqui tem uma outra imagem do nosso BMS, de como ele está sendo feito, não está finalizado, mas tem o CAD dele, e quando ele for integrar ao modelo 3D do acumulador, ele já vai estar o modelo 3D, de fato, dos componentes, vai conseguir ver componente por componente lá, então isso é uma coisa incrível. E a terceira razão é que ele está sendo continuamente aprimorado. Então aqui eu vou falar um pouco da história do KiCad. Ele iniciou em 1992, então tipo, ele é bem antigo. E ele foi inicialmente desenvolvido por esse professor, que é o Jean-Pierre Charras, que ele é um professor da Universidade de Grenoble, na França, e ele começou a desenvolver o projeto de maneira open source quando ele estava lá. Mas até 2013, mais ou menos, ele era um projeto de maneira muito inicial, que é comum na iniciativa open source, porque como não tem um financiamento por trás de uma grande empresa, acaba que ele é lento e a pessoa tem que dedicar as horas vagas para avançar o projeto. Só que a novidade é que em 2013, o CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e lá que tem aqueles reatores nucleares e tudo mais, ele começou a investir pesadamente no desenvolvimento do KiCad. Então, de lá para cá, começou a ter um desenvolvimento muito mais rápido. Hoje em dia tem mais de 15 desenvolvedores que estão continuamente, e nesse momento que a gente está conversando, estão aprimorando e fazendo novas versões. Então, se vocês entrarem lá e procurarem KiCad Roadmap, tem lá as próximas funções que vão ser adicionadas ao KiCad, e naquela KaiConf, que eu falei no início do canal Contextual Electronics, os próprios desenvolvedores falam das features que eles pretendem adicionar nas próximas versões, e tem até um esquema de vocês sugerirem novas features para o KiCad, coisas que vocês sentem falta, que vocês querem adicionar. Então, eles vão dar prioridade para o que a maioria das pessoas quer utilizar. Então, essa é a última razão.